Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Obrigações, nossa última aula acerca da solidariedade passiva. Nós vamos falar então agora sobre o aspecto interno, as relações internas entre os devedores solidários. Antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe. Vamos fazer esse canal aí chegar ao maior número possível de alunos interessados em aprender um pouquinho mais sobre o direito civil. Vamos lembrar que a gente falou, então, nas nossas últimas aulas, acerca dos aspectos existentes da relação obrigacional solidária. Então, a gente viu que existe um aspecto interno e a gente viu que existe um aspecto externo. O aspecto interno é o que acontece entre os devedores. O aspecto externo é o que acontece entre os devedores solidários e o credor. Para o credor, pouco importa o combinado dos devedores solidários. Pouco importa qual a divisão das suas cotas-partes, pouco importa o que eles convencionaram entre eles, nada importa disso para o credor. Por quê? Para o credor, quando ele olha para os devedores, ele enxerga aqui não só uma oportunidade de receber, mas várias oportunidades de receber. Porque ele pode exigir toda a prestação dos três conjuntamente, ou ele pode exigir toda a prestação de um, ou de outro, ou de outro, ou de alguns, né? Somente de alguns deles. Então, nesse aspecto externo, a gente viu que o devedor solidário é obrigado a pagar tudo e pagar sozinho. Se ele pagar parcialmente, ele ainda continua devedor do remanescente, mesmo que tenha pago além da sua cota-parte, porque para o credor nada importa, não importa essa divisão. A gente viu que há a possibilidade de que esses devedores eles sejam remitidos, né? O credor promova o perdão da dívida, ou a solidariedade, uma vez instituída, ela pode ser retirada por ato único e exclusivo desse credor. Bom, agora nós vamos analisar o quê? O aspecto interno. O que acontece entre os devedores solidários a partir do momento em que o credor sai dessa relação obrigacional? Então, eu só vou discutir, eu só vou tratar das relações que existem entre esses devedores quando o credor já não fizer mais parte dessa relação obrigacional. Eu vou tratar dessa corresponsabilidade, né? O que existe entre eles quando esse credor não estiver mais aqui. E esse credor só não estará mais aqui quando? Quando ele receber aquilo que ele tem direito. Então, ele tem direito de receber R$150. Vamos imaginar que um dos devedores solidários venha e efetua o pagamento desses R$150. Quando ele efetua o pagamento desses R$150, o credor sai da relação obrigacional. Aqui começa a segunda fase, aqui começam os efeitos, então, do aspecto interno. Então, exonerado da obrigação estão, em relação ao credor, todos os devedores solidários. Mesmo que só um devedor solidário tenha pago a prestação por inteiro, os outros não devem mais nada para o credor. O credor desapareceu. Esse credor não pode exigir mais nada e mais nada de nenhum dos devedores solidários. Só que aqui, pelo artigo 346, inciso 3, acontece uma espécie de pagamento especial, que é o pagamento com subrogação. O que significa isso? Significa que esse devedor aqui, que pagou tudo e pagou sozinho, ele subroga-se, então ele vai sair daqui e ele vem para onde? Para cá. Ele subroga-se, ele transforma-se, ele transmuda-se. Transmuda-se em quê? Em credor. Então, antes ele era o devedor, dentro de uma relação obrigacional, e dentro dessa mesma relação obrigacional, ele transforma-se de devedor em credor. Por quê? Porque ele pagou além da sua responsabilidade. E ele pagou além da sua responsabilidade porque ele mesmo aceitou pagar além da sua responsabilidade.
Ele aceitou a ser devedor solidário. Só que perante os demais devedores, não há essa possibilidade, não pode ele suportar essa obrigação além da sua responsabilidade. Então, perante os devedores, a obrigação ela é divisível. A solidariedade ela se rompe, ela deixa de existir a partir do momento em que um dos devedores solidários paga tudo e extingue-se a obrigação. Então, esse credor agora, ele terá o direito, esse devedor agora, que é credor, terá direito de exigir dos devedores solidários as suas cotas partes. E cuidado, porque ele só poderá exigir dos devedores as suas cotas partes, porque a obrigação entre eles ela é divisível. A partir do momento que o credor saiu junto à solidariedade. Esse devedor que pagou tudo e transformou-se em credor, só vai poder exigir desse devedor R$50. E só vai poder exigir desse devedor R$50. Ele não pode exigir todos os R$100 desse ou todos os R$100 desse, porque a solidariedade se rompeu com o cumprimento total da obrigação. Eu estou presumindo aqui, a gente utiliza de novo aquele princípio da presunção das cotas. Presume-se que as cotas sejam idênticas, mas a gente viu que há a possibilidade de que hajam cotas diferentes. Para isso, no ato constitutivo da obrigação, precisa constar, então, quais são as cotas de cada um. Se a cota desse era de 60%, ele vai exigir 60%. Se a cota desse era de 10%, ele vai exigir 10%. Só vai poder exigir de cada um a sua cota parte. Tudo bem? Bom, isso eu estou dizendo se acontecer, por exemplo, de forma extrajudicial, né? Mas pode esse devedor aqui, que pagou tudo e agora é credor, promover uma ação regressiva em face desses devedores. Para que ele possa promover essa ação regressiva, para que ele possa exigir a cota parte dos outros devedores, existem dois pressupostos. E os pressupostos são que o devedor tenha pago a dívida, ou seja, eu só posso exigir a cota parte dos demais devedores se eu paguei a dívida ao credor. Então, eu não posso, eu vou ter que pagar a dívida ao credor, então eu já vou entrar com uma ação contra os devedores para exigir suas cotas partes. Não. A ação regressiva só pode ser proposta se eu, devedor solidário, já paguei a dívida. E mais um detalhe, se eu a paguei por inteiro. Ou seja, lembra lá no pagamento parcial? Se eu fui lá e tinha que pagar 150, dei só 30, eu já posso entrar com uma ação regressiva em face dos outros devedores solidários? Não. A ação regressiva só é possível se eu, devedora solidária, paguei tudo, todos os R$150. Aí eu tenho o direito de me voltar em face dos outros devedores solidários para exigir as suas cotas partes. Bom, tem mais uma situação que o Código Civil prevê acerca desse aspecto interno. Qual é essa situação? Então, vamos lá, a gente retorna, no estado originário da relação obrigacional, temos lá os devedores solidários, temos o credor, então existe solidariedade ainda, tá bom? Agora, vamos imaginar que esse credor aqui, ele então está tentando exigir, ele está tentando então aqui receber dos devedores solidários o valor de R$150. Mas vamos imaginar que nesse meio do caminho, esse devedor solidário aqui, que tinha como responsabilidade interna entre eles o pagamento da sua cota parte no montante de R$50, vamos imaginar que ele se torna insolvente, ou seja, ele tem mais dívidas do que patrimônio. Não tem como esse credor receber mais nada desse
devedor. Ele vai poder então exigir tudo e exigir tudo dos outros 2 devedores solidários. Aqui, em relação ao credor, não temos a menor dúvida. A questão é, se esse daqui pagou todos os R$ 150, depois ele tem ação regressiva em face dos outros. Então, ele poderia exigir desse 50, ele poderia exigir desse 50. Só que esse daqui se tornou insolvente. Não tem como eu exigir 50 dele, porque ele não tem mais R$ 50 para me dar. Então, quer dizer que eu paguei 150, vou poder exigir 50 desse e eu vou ficar no prejuízo. Ou seja, eu paguei R$ 100 e esse pagou somente 50. Eu posso ficar sozinho no prejuízo? Não. O que diz o artigo 284? Ele diz assim: havendo insolvência de um dos devedores solidários, a quota-parte de responsabilidade do insolvente deverá ser rateada entre os demais devedores solidários. O que significa? Significa que a quota-parte que era dele será rateada entre os demais devedores solidários. Se esse pagou 150, quando ele for exigir desse aqui a sua quota-parte, ele vai exigir a sua quota-parte e mais metade da quota-parte do insolvente, porque o insolvente já não tem condições de oferecer, já não tem condições de honrar com a sua cota, com a sua parte na relação interna entre os devedores. E para finalizarmos, então, aqui o estudo da solidariedade passiva. Às vezes, essa obrigação solidária, ela é uma obrigação solidária que é constituída, que é formada em favor de apenas um dos devedores solidários. É o caso do avalista, é o caso do fiador. Então, o devedor principal vai num banco e diz: quero R$ 100.000 de empréstimo. O banco diz: lhe empresto, devedor, só que eu quero mais aí outras garantias para pagamento dessa dívida, além da sua palavra. Eu quero 2 avalistas. Então, esse devedor aqui, ou vamos colocar esse devedor aqui, foi lá no banco, pegou os R$ 100.000, mas ele colocou junto com ele no contrato mais outros 2 devedores solidários, outras 2 pessoas que serão responsáveis pelo cumprimento da obrigação, caso ele não pagar. Quando ele fez isso, ele então deu para todos esses outros devedores aqui a responsabilidade de serem obrigados a pagar e a pagar todos os R$ 100.000 que foram dados em empréstimos. Só que tem um detalhe: o único que usufruiu dos R$ 100.000, o único que recebeu os R$ 100.000 do banco e usufruiu desses R$ 100.000 foi esse aqui. Como é que fica aqui a ação regressiva nesse caso? Vamos imaginar que, vencida a obrigação, esse devedor que usufruiu dos R$ 100.000 vá lá e pague os R$ 100.000, todos os R$ 100.000 ao banco. Será que esse devedor principal ele tem direito de regresso em face dos outros devedores? Não. Então, o artigo 285 vai dizer o seguinte: se somente um dos devedores solidários foi aquele agraciado, foi aquele que teve o bônus dessa relação obrigacional, a ele cabe toda a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Não há que se falar em rateio. Se ele usufruiu, ele é quem tem que pagar. Agora, é diferente se, vamos imaginar esse devedor aqui, esse devedor solidário, que não usufruiu do dinheiro, mas está ali só como um garantidor, for e pagar a dívida por inteiro porque esse não pagou, na hora da ação regressiva, ele pode exigir desse daqui não cota parte, porque ele não tem cota parte. Na verdade, ele tem uma obrigação de pagar e pagar tudo. Então, quando ele entrar com uma ação contra esse, ele vai exigir e exigir
tudo. Agora, desse daqui, ele vai poder exigir somente cota parte. Vamos imaginar que esse se tornou insolvente. Esse pagou todos os 100 mil reais. Ele pode entrar com uma ação regressiva contra esse outro devedor solidário para rachar o prejuízo? Ó, você fica com 50 mil, eu fico com 50 mil. Aí, nesse caso, sim. Nessa situação, sim, existe cota parte. Nessa situação do devedor principal, não. Se o devedor principal foi o responsável pelo pagamento do total, ele não tem ação regressiva contra os garantidores. Agora, se o garantidor é que foi o responsável pelo pagamento total, em face do devedor principal, ele pode cobrar e cobrar tudo. Agora, em face dos outros devedores solidários, que também são garantidores, ele só pode repartir o prejuízo, exigindo somente as cotas partes. Tudo bem? Encerramos então solidariedade passiva, encerramos as principais modalidades das obrigações. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre outras modalidades de obrigações, que são modalidades mais simples e na verdade trazem uns efeitos um pouco diferentes em relação então a novos acordos, em relação a novos contratos. Então eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.